Graça e paz, querido irmão, aluno da Escola do Crescimento. É com alegria que eu venho aqui mais uma vez para nós encerrarmos o módulo 2, a nossa matéria Visão. E o tema de hoje da aula 10 é o caráter dos discípulos. Vamos para a meta da nossa aula. A meta da nossa aula é demonstrar claramente o perfil que se pretende alcançar para cada componente de um grupo de discipulado, apontando parâmetros para que uma pessoa seja reconhecida como líder. Ao longo de todas as aulas que tivemos aqui sobre visão, nós falamos muito sobre liderança, de sermos líder de célula, nos tornarmos discipulador. Todo discipulador ele precisa primeiro ser um discípulo, precisa estar envolvido com a vida da igreja, falando da mesma linguagem, debaixo do princípio da submissão, né? Autoridade e submissão não tem como se desvincular. Nós falamos sobre tudo isso e hoje vamos falar a respeito do caráter do discípulo. É importante o caráter do discípulo estar forjado, né? Um caráter forjado, um caráter trabalhado. Nós precisamos ter o caráter de Cristo. Primeiro ponto para nós começarmos essa aula é sobre a necessidade de aprovação. Líderes bem formados, eles precisam realmente produzir e ter frutos sadios ou saudáveis, né, na vida da igreja. Nós precisamos ser uma igreja sadia e frutífera. E para que a igreja seja sadia e frutífera, nós precisamos de líderes saudáveis, líderes aprovados, né? Um líder que vai trabalhar de uma maneira excelente, da maneira que o ministério nos exige. Precisamos de um padrão, de um parâmetro, né? E todo líder ele precisa entender, compreender a sua função, né? De como atuar, né? E até mesmo de como levantar outros líderes neste mesmo padrão de excelência. De nada adianta nós trabalharmos com células se nós não levantarmos novos líderes, porque quando nós multiplicarmos as células, como nós teremos novos líderes? Por isso nós temos a Escola do Crescimento, para nós levantarmos líderes excelentes com padrão, né, no padrão no qual nós cremos, que é o padrão da palavra, né? A palavra do Senhor diz: procura te apresentar como um obreiro aprovado que maneja bem a palavra. Então nós precisamos realmente estarmos aprovados primeiramente por Deus e também pelos nossos pastores, andando em submissão, com o coração ensinável, né? Um coração alinhado à visão no qual o Senhor nos tem confiado. Vamos então agora para o perfil de um líder promissor. Para que você possa entender, o líder que obtém êxito, né, na sua caminhada, na sua jornada, na carreira que lhe foi proposta. Primeira coisa que nós precisamos entender que quando nós enviamos alguém para ser um líder, isso é um ato de grande responsabilidade. Por isso nós precisamos realmente saber quem é esta pessoa, entender se realmente ela está no padrão no qual a palavra do Senhor nos exige, né? Que é estarmos realmente como um obreiro aprovado. Nós não podemos enviar uma pessoa despreparada, um líder irresponsável, que tenha um testemunho reprovável. Isso seria uma grande imprudência, né? Por parte dos pastores ou dos líderes, desses futuros líderes. Nós precisamos realmente ter uma equipe e entender que esta equipe precisa estar alinhada, né? A palavra, a igreja e a visão. Então, quando alguém é chamado para integrar a uma equipe de discipulado, nós estamos falando aqui a respeito do discipulado, do discípulo, todos precisam entender e conhecer a visão. E precisa também avançar, né? Num processo de crescimento e envolvimento no ministério, né? Caminhando, sempre se envolvendo. E não é admissível que alguém passe anos fazendo parte de um grupo de discipulado e não demonstre esse avanço, né? não demonstre esse crescimento em seu testemunho, em seu envolvimento com o reino, né? Trazendo resultados que a visão nos requer. Alguns pontos importantes que eu quero aqui frisar com você a respeito do discipulador, do líder, né, excelente, o líder que tem um padrão de excelência é submissão ao seu líder. Todo líder precisa ter um líder para falar na vida dele. Então, essa é a primeira qualidade necessária, é você líder ser submisso à sua liderança.
né? Você, discípulo, ser submisso ao seu discipulador. Esse princípio da submissão não pode ser quebrado na vida da igreja, né? O líder de célula nunca se tornará senhor de suas próprias ações ministeriais, das suas próprias vontades. Pelo contrário, ele vai ter que prestar contas, né? Se submeter às orientações do seu discipulador, da sua liderança, né? Daquele que está falando sobre a sua vida, porque isso é importante, porque nós vamos então trazendo um padrão de liderança, de submissão. Então a submissão à liderança é extremamente importante. Algo também que nos chama muita atenção, e isso não é somente para líderes, isso seria para qualquer cristão, né? Aqui é o testemunho estável, é um outro alvo que é essencial. Testemunho estável, nós precisamos dar bom testemunho. A palavra do Senhor diz que nós somos cartas vivas, então nós precisamos realmente nos apresentar, né, como um líder que não vai trazer escândalos, né, no nosso comportamento, no nosso testemunho, na nossa postura, a nossa vida moral, né, e sexual, ela precisa estar em ordem. O nosso testemunho como família precisa realmente ser coerente com aquilo que nós ministramos, a nossa conduta na área sentimental. Nós precisamos ter cautela, precisamos ter cuidado, né, também nos nossos negócios, né, que fazemos fora, né, para que as pessoas possam olhar para nós e encontrar em nós honestidade, integridade, né, e até mesmo a nossa fidelidade na nossa contribuição com os nossos dízimos e a nossa oferta. Então tudo isso é um pacote, né, que faz parte desse testemunho estável, para as pessoas olharem para nós e elas enxergarem em nós um padrão de um verdadeiro líder. Nós não podemos, em hipótese alguma, sermos ou nos tornarmos pedra de tropeço para qualquer um, né? Até mesmo para os pequeninos. A Bíblia diz que ai daquele, né, que agir com escândalo. Nós não podemos ser pedra de tropeço para ninguém. Unidade com a visão da igreja, né? Nós falamos isso aqui, torno a repetir. O líder, ele precisa entender que ele é um porta-voz dos pastores, né? Seja na sua célula, seja no grupo de discipulado. O que é um porta-voz dos pastores? Ele precisa ecoar a mesma linguagem que os seus pastores. Ele precisa realmente ser uma extensão da liderança dos seus pastores, da visão que o Senhor tem confiado aos pastores e que tem sido distribuída à igreja, a nossa missão, que nós sempre temos enfatizado, que é o amor, o cuidado, o serviço, amar, cuidar e servir. Então, se em algum momento essa pessoa, né, seja um líder potencial ou um líder já formado, em algum momento ela começar a trazer alguns ruídos ou sinais de que não aceita e começa a ter alguma discórdia com aquilo que nós temos colocado e trazido como direção, é necessário então trabalhar com essa é necessário primeiro trabalhar com essa pessoa para depois nós enviarmos. E se porventura ela já tiver sido enviada, nós temos que sentar com essa pessoa e tratar com essa pessoa para que não haja lá na frente um rompimento, né, uma divisão. Nós não podemos ter uma divisão. O que é divisão? É duas visões. Então nós não podemos em nenhuma hipótese ter uma liderança que venha falar uma linguagem diferente dos seus pastores e da missão no qual nos foi dada como igreja. Não pode haver discórdia. A palavra do Senhor diz assim: poderão andar dois juntos se não estiver em comum acordo? Não tem como, né? Se não há concordância, se há discórdia, não tem como nós caminharmos juntos. Por isso nós precisamos falar a mesma linguagem. Se não há a mesma linguagem, se há outra linguagem, então é uma grande ameaça para a saúde do rebanho. Vamos prosseguir. Responsabilidade e diligência, né? Na visão também, ninguém pula os degraus, né, da escola do êxito, ou os degraus aí do caminho do êxito. Você pode falar da maneira que você achar melhor, né? Um bom líder, ele terá que antes ser um bom consolidador, né? Um consolidador esforçado, ganhador de almas, né? Ele realmente precisa ter as estratégias para ganhar as pessoas. E se ele não corresponde com esse trabalho, com esse zelo,
naquilo que foi requisitado, né? A Bíblia diz que a quem muito é dado, muito será exigido, mas a palavra do Senhor também diz: seja fiel no pouco, porque no muito Ele nos colocará. Então talvez você comece como um consolidador, cuidando de uma pessoa, mas você trabalha com zelo, com amor, com cuidado, com serviço, com dedicação, naquilo que foi requisitado a você, naquilo que está na sua alçada, naquilo que foi colocado na sua responsabilidade. E se você não tem esse zelo no pouco, você também não vai ter credibilidade para assumir sua própria célula, que já vai ser mais de uma pessoa. Então nós precisamos realmente ter responsabilidade e diligência. Discípulo antes de tudo. Bom, entenda uma coisa: um líder de célula, antes dele ser um líder, ele precisa entender que ele precisa ser um discípulo, né? Deve ter alguém falando na sua vida, né? Ele precisa estar acompanhado, né? Ele precisa realmente ter uma autoridade sobre a vida dele, para que ele possa ter então esta autoridade para falar na vida de outro. Então é o que eu falei: autoridade e submissão. Para que você possa ter autoridade sobre o seu liderado, você também precisa estar no princípio da submissão com o seu líder. E isso vai acontecendo de uma maneira cascata, né? O líder fala com o discípulo, esse discípulo é discipulador de outro, ele é líder do outro, e isso vai sendo uma corrente. Mais que discípulo, um líder em formação. Bom, um discípulo é convidado para se integrar a um grupo, né, de discipulado, ou a um discipulado, como você achar melhor dizer, aquele que realmente mostrou ter um coração ensinável. Irmãos, isso é extremamente fundamental. Nós precisamos ter um coração ensinável. A sua ligação com o líder, ela vai se tornando muito mais íntima na medida que você vai se relacionando, você vai fazendo parte desse grupo de discipulado, e aí ela vai se tornando mais íntima e também mais estável. Então esse grupo vai gerando um relacionamento mais profundo, uma aliança mais estreita, e isso vai gerar o quê? Um progresso, um avanço nos resultados, né? Na sua vida, e inclusive vai trazer frutos ministeriais. Então é muito importante o discípulo entender que ele é mais do que um discípulo, ele é um líder em formação. E ele precisa estar em um grupo de discipulado, precisa ter um coração ensinável. Tratando com a possibilidade de insucesso, ou seja, a possibilidade de não ter êxito. Bom, pessoas em liderança não podem ser pedra de tropeço, já falei isso, né? Para ninguém. Se um líder de célula precisa ser tratado, seja por um pecado ou por alguma coisa que ele fez que não foi coerente com aquilo que nós temos ensinado, né, nesses degraus ou na trilha do êxito, em muitos casos vai ser necessário remover essa pessoa do seu posto, da sua posição, talvez da liderança no qual ela está, ainda que temporariamente, por amor, né? Essa pessoa ela vai ser cuidada, ela vai ser amada, ela vai ser servida, porque a missão ela também é para essas pessoas, elas precisam ser cuidadas, e por termos zelo pela obra, se for necessário a gente remove essa pessoa, porque talvez o comportamento dela ou uma atitude, algo que ela fez que seja grave e que pode de certa forma comprometer o corpo de Cristo, então a gente retira ela da posição dela, trabalha na vida dela para depois ela ser reintegrada, desde que ela tenha um coração ensinável, queira ser tratada, né? Tenha um coração realmente voltado para ser corrigido em amor. O perfil buscado nos discípulos. Eu vou falar aqui, na verdade são 8 pontos importantes, dar uma pincelada, porque muita coisa que eu vou falar agora nós já falamos anteriormente. 8 pontos importantes que o discípulo precisa apresentar. Primeiro ponto: testemunho confiável. Nós falamos do testemunho estável, é mais ou menos a mesma coisa, né? Um testemunho estável, um testemunho padrão, né? Homens e mulheres realmente fiéis, discípulos realmente dispostos a tornarem-se padrão para o rebanho. Então, um testemunho confiável. Segundo ponto: submissão verdadeira.
né? Compreendendo o princípio de autoridade, estar debaixo da mesma missão. Submissão é isso, estar debaixo da mesma missão. Sinceridade radical, terceiro ponto importante. Nós precisamos entender o quê? Que a mentira, a dissimulação e a omissão não pode fazer parte do grupo de discípulos. Nós precisamos ser o mais transparentes possíveis, o mais claro, o mais confiável possível. Nós precisamos realmente ser aquela pessoa que vai andar na luz, né? Como é bom nós andarmos na luz, porque se nós andarmos na luz, nós estamos ali realmente, a nossa vida exposta, a nossa vida está de uma maneira clara, mostrando quem eu sou, a minha conduta. Isso é muito importante, você andar na luz. Isso é extremamente importante. Sinceridade radical. Essa sinceridade radical não é naquele sentido de você ser curto e grosso, né? Já viu aquele famoso ditado? Eu sou curto e grosso. Isso não é sinceridade, isso é falta de educação. Sinceridade radical é você ser transparente, é você se tornar uma pessoa confiável, é você andar na luz, porque é isso que Jesus quer que nós sejamos, luz do mundo. Fidelidade à visão, né? Qual que é a nossa visão? Qual que é a nossa missão? Amar, cuidar e servir. Então nós precisamos ser fiéis, né, na íntegra, a visão que o Senhor tem dado à igreja, vivendo os degraus da escala do êxito, né, e nós entendemos que nós como líderes, nós somos sim porta-voz da visão, né, que nasce no presbitério local. O que é o presbitério local? Né, com a liderança pastoral, né, nós pastores reunindo, o Senhor nos traz direção, e a partir do momento que nós compartilhamos dessa direção, para você que faz parte do grupo de líderes da igreja, você precisa ser um porta-voz, ser fiel à visão que o Senhor nos tem confiado, que é o amor, o cuidado e o serviço. Frutificação comprovada, né? Nós precisamos entender que nós precisamos frutificar, né? E nós somos julgados pelos nossos frutos, e que nós possamos realmente gerar frutos permanentes, frutos saudáveis, e o fruto sempre será o resultado deste trabalho, né? O fruto do penoso trabalho, né? É o fruto do seu alinhamento, da sua posição, da sua resposta, e são os frutos da nossa vida que vai então fazer com que as células sejam multiplicadas, porque você vai gerando frutos e esses frutos vão gerando outros frutos. Por isso nós precisamos trazer um padrão, né? Cada um produz segundo a sua própria espécie. Então, se você tem um padrão de Cristo, você vai ter frutos no padrão de Cristo, porque você vai gerar frutos de acordo com a sua espécie. Por isso que nós precisamos ter o padrão de Cristo, para nós sermos como o apóstolo Paulo disse: sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Espírito de sacrifício. Nós precisamos priorizar o reino de Deus. A palavra do Senhor diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então entenda uma coisa: espírito de sacrifício. Nós precisamos priorizar o reino de Deus e disponibilizar tudo o que tem para o Senhor. Por isso é muito importante estimular as aspirações ministeriais de todos, né? Pessoas que mantêm reservas precisam ser levadas a uma entrega total, né? Se entregue a Ele totalmente, sem reservas, que você possa realmente entender que nós precisamos ter esse espírito de sacrifício. Diligência e zelo na obra. Entende uma coisa? Ministros, crentes, aqueles que creem em Deus, crentes que fazem a obra de Deus relaxadamente, não devem assumir ou seguir ocupando funções ministeriais. Se você é crente de verdade, se você entende o chamado que você tem, você não vai fazer a obra do Senhor relaxadamente. Você precisa entender o encargo que o Senhor confiou a você, e você não vacilar, porque no último dia a prestação de contas vai ser você e Ele, né? Que você possa realmente ser aprovado, você ouvir do Senhor: servo bom e fiel, entre para o gozo eterno. Então, diligência e zelo na obra. Nós precisamos ter zelo na obra, nós precisamos dedicar, né, ao ministério, ao nosso chamado. Cada um de nós temos um chamado em Deus, nós precisamos zelar por isso. Unção e sede do Espírito.
Um último fator que queremos aqui mencionar, né, como meta no discipulado é a unção e desejo por coisas do Espírito. Nós somos seres espirituais, nós precisamos desejar, né, por esse Espírito vivo, esse espírito de ousadia, esse espírito de intrepidez, esse espírito de revelação, de sabedoria, precisa realmente fluir de dentro de nós. Líderes de células têm que ser pessoas abertas, sedentas por Deus, famintas por Deus, desejosas em receber mais de Deus, né, e ser usadas por Deus, né, e ter uma fé ativa, uma fé inabalável em Deus, porque você precisa entender que a sua posição é uma posição de influência. E eu encerro esta aula dizendo uma frase: você só pode levar alguém a um lugar onde você já foi. Aonde você está em Deus, você pode levar qualquer pessoa a este lugar que você tem experimentado, que você tem vivido como experiência real na sua vida. Você pode então compartilhar com os seus discípulos e com as pessoas que estão ao seu redor. Amém? Espero que esta aula tenha agregado muito, né, na sua vida. Aqui você pode, aí na sua casa, fazer a fixação, né, do aprendizado com os exercícios, que está bem fácil. São 4 questões para você fazer, e eu creio que vai te edificar muito. E eu agradeço muito a sua atenção, a sua paciência durante esse período do módulo 2, você estar conosco aqui em todas essas 10 aulas que foram ministradas do módulo 2, a aula Visão. Espero que tenha agregado muito, e nós encerramos aqui o módulo 2, e eu espero que você continue na Escola do Crescimento para o módulo 3, porque Deus ainda tem muito através da palavra revelada para ministrar no teu coração, no teu espírito. E como nós encerramos aqui no 8º ponto, unção e sede do Espírito, que você possa permanecer com esta fome e com esta sede pela presença do Espírito Santo, pelo fluir, melhor dizendo, do Espírito Santo dentro de você. Sê tu uma bênção.